Salve, salve, queridos amigos experiências compartilhadas. Hoje nós estamos com Simeão, né? O grande, carinhosamente, Caput aqui, ou também conhecido por sua grande generosidade, por estar sempre acompanhando os estudantes em projetos maravilhosos, dividir, né, a sua rotina. Ele já está aqui, a gente já vai começar. E o mais importante é que você consiga aprender algo, né, hoje sobre a sua história de vida, né? Que tem muito a nos acrescer pela sua enorme experiência nos concursos que faz e também na sua atividade na docência. Eu tive com ele em Recife. Olha ele aí, ó. Opa, Felipe, boa tarde, tudo bem? E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo certo? Tô ótimo, melhor agora na sua companhia, na companhia de todos que Ô, nos meu irmão. acompanham. Um prazer imenso. Você aí, como sempre, deve estar aí depois de olhar para essa cidade maravilhosa, já tá sentindo em casa. Como é que tá essa nova jornada aí? Assim, na verdade, as provas aqui do Rio são provas muito... além da dificuldade que é toda prova natural, tem a questão da duração, são provas muito extensas. Sim. Então, eu já conhecia a própria cidade, a dinâmica da cidade, pelo fato de ficar aqui fazendo as Uhum. provas. Então, já era apaixonado pela cidade e agora me apaixono cada vez mais. E fico muito feliz de estar vivendo essa Ô, meu rotina, irmão. que é realmente isso que, que me movia e não foi em vão, né? Então, estou muito feliz aqui. Cidade Ô, meu realmente cidade irmão. maravilhosa. A gente tava lembrando aí você, né? A gente conversou, eu tive com você em Recife, e aí por isso que eu falei, pô, que massa poder te escutar aqui um pouco, porque tem muita gente que escuta aqui, seja no Jusplay, no Dodcast depois, e eu tava lembrando desse seu concurso, da dificuldade da PGM do Rio, que foi um concurso que durou basicamente umas Olimpíadas, né? 4 anos aí para acontecer o concurso, para acabar o concurso. E antes disso, eu queria só fazer aquela zona emblemática que é, meu irmão, quando é que começou Simeão a estudar? Simeão despertou ali durante a faculdade ou foi durante esse concurso? Onde é que você considera que você deu start, assim? Vou começar a estudar para concurso. Então, Felipe, na verdade, durante a faculdade, eu nunca pensei em concurso especificamente. Meu objetivo era, eu quero magistratura, mas era aquela aspiração muito distante durante a faculdade. Sem qualquer pretensão de me dedicar especificamente durante a faculdade, porque a minha formação na faculdade, ela foi basicamente acadêmica. Então, eu queria Uhum. seguir a área acadêmica. Então, eu terminei a faculdade, fiquei no escritório em que eu era estagiário, um escritório maravilhoso, pessoas muito boas. E, inclusive, os meus antigos chefes são procuradores do estado do Ceará. Então, foi a partir deles que eu conheci um pouco da advocacia pública, apesar de não Massa. trabalhar com a advocacia pública, mas, assim, pelo fato deles serem procuradores, eu fui Uhum. pesquisar o que o procurador fazia, qual era a atuação do procurador, e também tirava eventualmente algumas dúvidas com eles. Isso, eu comecei a estagiar lá em 2014, fiquei como estagiário até 2017, que foi quando eu me formei, e fiquei como advogado por volta de 7 meses. Então, a chave, o ponto de virada, na verdade, da minha vida foi uma prova de mestrado da UFC que eu fui fazer. Pô, velho. Na saída, eu encontrei, inclusive, uma procuradora da Fazenda Nacional que estava submetendo à prova de doutorado. E na saída, Hum. conversando com ela, ela falou: Olha, não conhecia, ela estava conversando com um amigo comum meu, e a gente conversando, trocando ideia, Isso em ela falou 2017, me desculpe. isso em outubro de 2017. Conversando com ela, é, o nome dela é Adriana, ela é até de Recife. Adriana? Você deve Mentira, conhecer. eu ia falar com você, minha professora Adriana. A Adriana, Que é exatamente. isso? Adriana é uma E- potência, Simeão, uma potência. Ela foi minha Exatamente. professora também para o concurso da PFN, é uma pessoa fantástica. Encontrei a Adriana na saída. Ela é doutora hoje pelo UFC. Na Isso. época, ela estava submetendo para o doutorado. E Por Hugo conversa de Brito, o professor Hugo de Brito foi o orientador dela. Exato. Então, conversa vai, conversa vem. Ela falou: Não, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi fazer concurso, porque eu fiquei financeiramente estável, sem depender de bolsa para ir para congresso ou alguma coisa do Uhum, tipo, e me dedicar aos meus estudos, que eu também gosto, além da carreira. uhum. Isso ficou na minha cabeça. Mas ok, continuei. Aí recebi uma bomba nesse mestrado. Meu Deus, foi muito mal. Nossa, eu fiquei assim, poxa.
Foi até, eu achei até, será que realmente eu merecia essa nota? Foi bem baixa a nota, assim, na época. Mas tudo bem, digeri, nunca também fiquei preso a um resultado, digeri aquele Uhum. resultado. E lembro que no finalzinho de 2017 saiu a prova da PGE Tocantins. Hum, Eu pensei, vou fazer essa prova. Comecei a pensar sobre o concurso, mas assim, sem qualquer pretensão de me dedicar exclusivamente. uhum. Então, comecei eu comprei a passagem para o PGE Tocantins e tudo. Fui fazer a prova. Isso foi em março de 2018. 18. E também teve um fato no ano novo de 2017 para 2018, que foi um fato assim muito que eu fiz uma promessa para mim mesmo. Esse ano vai ser diferente, eu vou largar tudo e vou me dedicar aos meus estudos. Só que ainda não tinha tido essa coragem. Sim, estava advogando, estava tentando estudar uma coisa ou outra, que eu achava que precisava para essa prova da PGE Tocantins. Fui fazer a prova da PGE Tocantins, não fui mal, mas também não fui bem. Fiquei uns 10 pontos abaixo do corte. Acho que o corte, vamos Com supor, foi 6 meses de estudo. não, na verdade, eu nem estava estudando especificamente. A minha Caramba. faculdade foi uma boa faculdade. Eu não posso dizer assim, Sim, minha faculdade, eu comecei a estudar depois da faculdade. Não, minha faculdade, eu sempre fiz a entendi. faculdade bem dedicado, sempre tentei extrair o máximo que eu podia. Mas o meu direcionamento era outro, era o direcionamento Uhum, acadêmico. E o estudo para entendi. concurso, a gente sabe que ele é bem diferente do estudo para academia. Mas ainda assim, eu considerei que eu fui bem na prova. Fiquei 10 pontos abaixo do corte, não vi que teria que fazer ajustes. Só que aí eu comecei a estudar efetivamente, em março de 2018, quando minha mãe e meu padrasto sentaram-se comigo e perguntaram: Meu filho, você quer só estudar para concurso? Eu sei que você já ganha seu dinheiro, eu sei que você já tem uma certa independência e autonomia financeira. Se você quiser, você pode ir para casa do interior, um interior chamado Uruburetama, no Ceará. Então, meu nome é até difícil. Mas eles me fizeram essa proposta, porque assim, lá em casa sempre houve muito esse incentivo ao estudo. A gente Uhum, sempre houve muito esse esforço de colocar todo mundo para estudar. Então, o massa. filho do meu padrasto havia sido aprovado no concurso do TRE de Pernambuco, se eu não me engano. Uhum, Então, como essa despesa, digamos assim, com ele ficou livre, então resolveram me perguntar se eu queria aceitar ir para o interior estudar e, ficar lá claro, estudando, isso, e abrir mão, assim, de coisas que eu gostava, que eu já tinha dinheiro que para tinham na comprar. capital. Mas ao mesmo tempo, eles falaram assim: o que você precisar para prova, para curso, enfim, para passagem, hospedagem, a gente assume o compromisso de arcar com você. Isso, Uhum, mas tudo que for supérfluo, você esqueça. Eu falei, eu falei, vocês têm ciência que isso é algo a longo prazo. De 3 a 5 anos, pode durar mais, eu não uhum, sei quanto tempo. Eu dei minha palavra, afiancei minha palavra de que eu iria me dedicar. Mas uhum, quando isso ocorreria, não saberia. Eles não, tudo bem. A gente vai apostar nesse seu sonho, digamos assim. uhum. E graças a Deus, eles sempre nunca houve essa pressão externa da minha família de que eu passasse. Na verdade, minha mãe teve até um fato engraçado que ela me via no quarto estudando e ela ficava muito preocupada, muito preocupada. Por quê? Porque ela via gente assim com depressão, porque ficava só. Meu filho, ela pensava, meu filho no ponto alto da idade dele, na juventude dele, preso no quarto estudando enquanto todo mundo está aproveitando a vida, Sim. saindo, se divertindo. Ela chegou no meu quarto e falou: Meu filho, eu tô preocupada com você, tenho medo de você se sentir mal com isso e tudo. E, então, ela tinha, na verdade, um medo Do pelas que é que isso poderia consequências. gerar, né? Exatamente, o que poderia gerar o fato de eu estar dedicado nesse processo. Mas eu falei assim, mãe, eu assumi um compromisso comigo, com vocês, e assim, vai ter momentos que eu vou estar triste, vai ter momentos que eu vou estar feliz, mas saiba que eu estudar para mim não é Hum, algo um sacrifício. Lógico que a rotina, toda sim. rotina, ela em alguma medida apresenta sacrifícios. Toda rotina, Uhum, seja de trabalho, seja de estudos, qualquer tipo de rotina. Mas eu falei, isso verdade. é comum da rotina. Então, minha rotina é essa. Então, a senhora não se preocupe, eu estou no quarto estudando. Não vai. Assim, se eu estiver triste, eu vou conversar com a senhora. Se eu estiver precisando de alguma coisa, eu vou conversar. Mas não fique apreensiva pelo fato
de eu estar aqui sozinho, isolado do mundo. Na verdade, é uma oportunidade que eu estou tendo e eu estou agarrando com unhas e dentes. Então, eu sempre tive ciência que era uma oportunidade única, de fato. É um privilégio grande você poder só estudar, apesar de que não é só. Às vezes, você tem uma outra atividade, possibilita que você tenha uma tranquilidade de um outro lado, tranquilidade Uhum. financeira. Mas eu agarrei essa oportunidade, esse apoio que minha família inteira deu, Sim. para que eu canalizasse ela em prol desse objetivo. Então, por isso que eu digo que nunca a nossa posse ali, né, no momento da posse, aquele ápice, nunca é só sobre aquela pessoa que está tomando posse. Existe toda uma estrutura por trás daquilo de amigos, de familiares, dos meus cachorros, que eram muito. Lá em Uruburetama, Claro. tinha meus cachorros que eram minhas companhias, porque muitas vezes os meus familiares passavam a semana Uhum. fora. Então, minha companhia durante todo o período eram eles. Então, assim, tinha momentos bons, tinha momentos assim, menos legais, de Uhum. ansiedade, principalmente em virtude da pandemia. Teve momentos que eu procurei ajuda psicológica, porque realmente estava Uhum. muito pesado assim, lidar com essa ansiedade de uma prova que eu não saberia quando aconteceria, e ao Uhum. mesmo tempo era muita coisa acontecendo no mundo, a preocupação externa de ninguém da família ficar doente, de ninguém da família ter problema de saúde e continuar com aquela rotina que a gente sabe que é desgastante. O meu irmão. Veja, deixa eu só consolidar aqui uma coisa, que até marco temporal mesmo. Você É, concluiu a faculdade em 2017. isso. Foi também aí, que o tanto que você falou que passou quase 2 a 3 anos estagiando na PGE do Ceará. E Não, você na verdade, sempre eu estava teve. no escritório. Na PGE, no escritório Ah, dos meus chefes que que tinham são. procuradores. Isso, exatamente. Beleza, desculpe confundir. E aí, quando foi ali outubro de 2017, você encontrou a professora Adriana, inclusive, fazendo a prova do mestrado, ela do doutorado, né? Adriana Figueiredo, uma professora excelente, assim, enfim, é uma tributarista fora do normal, né? Uma pessoa muito, muito boa mesmo. E ali você deu a virada de chave que eu vou ajudar para os concursos, e aí você teve o primeiro concurso de tese que você fez, saindo assim para a parte de procuradoria, foi a prova da PGR Tocantins em março de 2018. A Isso. partir dali, você, então, depois de formado, você mudou para Urubetama. Eu sei que é uma cidade que tem 20 mil habitantes, já vi aqui. cento e Urubu quarenta quilômetros da capital. é de urubu mesmo. É urubu. É pedra do urubu, no termo de acho que indígena, né? Eu não sei qual é a tribo da cidade, mas Uruburetama é pedra do urubu, significa. Tanto que lá tem uma pedra é muito bonita a Massa. cidade, inclusive. E tem muito urubu mesmo. Tem um horário do dia que os urubus passam rondando ali. Aí tem as lendas da cidade, que são Ô, meu irmão, que massa. Então, veja, ali, digamos assim, em 2018, foi onde foi um novo renascimento para você, de certo modo, porque o aluno, o menino ali da capital, que morava em Fortaleza do Ceará, ele e regressa para o interior e fala assim: não, agora eu vou viver uma vida de reclusão, eu vou para o meu monastério pessoal, apesar de ser uma cidade 2 horas, digamos assim, da capital, mas saía daquela vida, né, agitada de quem mora numa capital, de quem, enfim, né, de eu, eu Fortaleza. eu falo que é um perto longe. É um perto, porque se eu precisar ir para Fortaleza, 2 horas eu estarei lá. Uhum. Mas se eu precisar, e é longe, porque se alguém me ligar, vamos sair para fazer tal coisa, eu não posso, porque eu tô distante, tô no interior. E aí, veja só, a gente, para a gente chegar nas suas aprovações, que tem a PGE Paraíba que você assumiu, a gente se encontrou também naquele período, né? Pô, passei, mas adorei isso aqui. Mas uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar aqui nos Experiências Compartilhadas, de conversar e de escutar um pouco mais, é que a gente sempre fala muito do lado do glamour, da aprovação, da posse, que como você construiu. São várias pessoas com você, inclusive seus cachorros, ou seja, todo mundo que te deu, de alguma maneira, alguma afago, algum carinho, mas também o que é que existe, Simeão, atrás disso tudo, que demonstra um pouco mais o lado que ninguém quer ver, ou o lado que ninguém quer enxergar. Você, de alguma maneira, já compartilhou esse processo das dores, né? Que as pessoas, às vezes, gostam de esconder. Esse lado da dificuldade, de maneira geral. Quais foram tuas maiores dificuldades e teus maiores erros também nesse caminho, meu irmão? Felipe, então, em relação à preparação de concurso, eu fiz a PGE Tocantins, né, como eu mencionei, meu primeiro Sim. concurso, e depois, logo no final do mês, teve PGE Pernambuco. Também fiz. Os resultados foram bem semelhantes, assim, fiquei abaixo do corte, bem abaixo do corte, Uhum.
Eu vi que eu precisava mudar, né? Alguma coisa. E surgiu o concurso da PGE São Paulo, que aí todo mundo ficou espantado pela quantidade de Uhum, vagas. Eram 100 uhum, vagas. Eu, meu Deus, eu tenho que dar tudo da minha vida nesse concurso, porque já resolvo minha vida, já vou conseguir passar nele, porque são 100 vagas, muitas vagas, etc. Então, é uma excelente oportunidade. uhum, De fato, é uma excelente oportunidade, mas assim, a oportunidade aparece para quem está pronto para ela. Então, naquele momento, eu me dediquei ao máximo, assim, tentava estudar o que eu podia, se virava à noite, só que eu percebi que aquilo estava me deixando num grau de estresse muito grande, estava também me consumindo fisicamente, psicologicamente. Eu fiz a PGE São Paulo, fiquei 5 pontos abaixo do corte. Foi um resultado bom para a primeira fase, mas assim, eu percebo que não é esse o caminho. Eu vou precisar reajustar essa minha rota, vou precisar fortalecer minha base, porque é essa base que vai me aprovar. E a base que eu falo não são aquelas disciplinas que todo mundo uhum, fala só do núcleo duro. Não, minha base é o que foi que me diferenciou, eu digo assim. PGE São Paulo, se eu não me engano, foi em maio. Minha outra segunda fase, minha outra prova que eu tinha era PGM uhum. João Pessoa, em Sim. outubro. E o que foi que eu percebi? Eu vou me dedicar para as disciplinas que são exigidas na PGM João Pessoa. Lógico que aquelas que têm mais questões eu vou dar uma atenção maior para eu ter uma pontuação maior. Mas também não Uhum, ignoro, por exemplo, uma matéria que todo mundo detesta, ou detestava. Não sei se as pessoas já gostam, porque eu adoro. Direito financeiro. Então eu peguei, eu falei assim, esse vai ser meu diferencial. Eu vou pegar direito financeiro, vou aprender e vou diminuir a minha margem de erros nessas disciplinas que são laterais, digamos assim, que tem menos quantidade de questões. Então, dito e feito, estudei direito financeiro, fiz o resumo do livro do Harrison Leite quase todo, eu até disponibilizei a página na época, disponibilizei, fiz o resumo, digitado mesmo, uhum, porque eu coloquei na minha cabeça, vou aprender isso. Lógico, sem esquecer também de estudar as outras disciplinas, só que com as outras a gente tem uma familiaridade maior, então no caso do direito financeiro, eu precisaria dar esse enfoque. Assim, e foi o que eu percebi que, dando esse enfoque, fortalecendo a base, estudando as disciplinas que eram exigidas, claro, não tem como uhum. zerar edital. Eu desconheço quem zera edital. Assim, na verdade, eu posso falar na minha realidade. Às vezes a gente tem essa impressão de que quem passa é quem viu todo o edital. Então, na minha realidade, eu nunca zerei um edital. Até o concurso da PGM do Rio, que eu tive em tese mais tempo para ver todo o edital, eu não Quatro consegui. anos. Eu não consegui fazer tudo. Então, assim, eu tentei, basicamente, fortalecer minha base, resolver muitas questões, eu comprei os livros de doutrina que eram recomendáveis para fazer as provas, Uhum. fazia simulado e assim, tentava, lia muito jurisprudência, lia o Teu direito. estudo, desculpa, meu irmão, é prioritariamente por livros, então. Isso, meu estudo foi prioritariamente por livros. Uhum, E li os livros, fazia grifos, outros eu fazia resumo quando eu queria aprender mesmo. Aprender para solidificar, porque eu não tinha tanto conteúdo, como foi o caso de direito financeiro, por exemplo. Então, resultado, aceitei que seria um processo longo, deixei de focar no imediatismo, de tentar ser aprovado logo, e percebi que seria um caminho que eu teria que percorrer. E a partir disso, fiz a PGM de uma pessoa. E aí já tive minha primeira aprovação na primeira uhum, fase. Assim, foi um tempo relativamente curto de preparação, digamos assim, mas é porque eu uhum, percebi desde o começo o que eu precisaria fazer para tentar ser aprovado nesse corte, né? Que o corte mais brusco é o uhum. corte da primeira fase. Apesar de que essa Sim. fase, quando passei para a segunda fase, foram outros desesperos, o que é comum, né? Então, porque sempre aquilo que você desconhece, como eu já tinha feito várias provas de primeira fase, é muito natural que você já crie uma familiaridade, fique mais seguro, tenha assim, eu sei o que vai, não sei o que vai cair na prova, mas eu tenho uma Uhum. perspectiva do que é que pode ser cobrado. Então, superar esse desafio, fiz, aí passei para a segunda fase da PGM de João Pessoa, e isso Já em foi em 2019. não, foi 2018. Não, calma. 2018. Eu Foi, acho que a primeira fase foi no final de 2018 e a segunda em 2019, não foi isso não? Eu tô errado, não, não sei, viu? foi a primeira fase, eu sei que foi, se eu não me engano, foi por volta de
outubro de 2018 e a segunda fase, Uhum. dezembro de 2018. Então, Dezembro. foi porque eu lembro, inclusive, que eu estava meio que desesperado, porque nesse meio tempo eu fui fazer a PGE Santa Catarina. E eu tinha sido aprovado na segunda fase da PGM João Pessoa. Então, eu estava ali entre uma primeira fase, que eu precisaria também ver outras coisas, e Uhum. também a segunda fase, que seria um novo desafio, né? Um Uhum. novo mundo ali que estava se abrindo, que era o da prova discursiva. Nossa, velho. Então, a gente tem aí alguém que saiu da prova da PGE São Paulo, que foi no final do primeiro semestre, digamos assim, maio, Isso, junho, prova objetiva. E aí, isso. durante esses 5, 6 meses aí para PGM João Pessoa, foi onde você, de alguma maneira, falou assim: pera, né? Deixa eu organizar um pouco mais. Financeiro, salvo engano, na época, caíam 10 questões da PGM João Pessoa. Eu sei porque eu estudei assim, o edital, eu dei uma aula, inclusive, né? Inclusive eu conheci você lá, né? Assim, no aulão. Conheci o Felipe lá, tentando passar calma para todo mundo, trazer uma mensagem muito bacana. E aí surgiu a admiração pela pessoa que é você, e depois só quando se confirmou essa admiração. Ô, meu irmão, que nada. Veja, a partir disso você mostra, portanto, que saindo dessa ideia de núcleo duro ou só de matérias que, enfim, só essas matérias importam, indo para direito financeiro, fazendo estudo prioritariamente por livros, não se preocupando realmente em aprender rapidamente, e sim apreender de maneira, enfim, né, de maneira estrutural, digamos assim. Acho que você começou a perceber, seja quando você for resumir seus livros e dividir já o pessoal. E eu acho que a partir da PGM João Pessoa foi onde você viu que, pô, tá dando certo isso aqui que eu tô fazendo, né? Você optou pela PGM João Pessoa e não pela PGE Santa Catarina, é isso? Exatamente. Aí fiz a PGM de uma pessoa, só que assim, foi, como eu mencionei, foi um novo mundo, porque era a minha primeira prova discursiva, então eu estava muito nervoso. Uhum. Na primeira prova, a prova foi de manhã e à tarde, se eu não me engano. Eu me tremia mais que vara verde, assim, no primeira prova. Tanto que foi, assim, eu lembro, caiu uma peça relativamente tranquila. Só que eu estava tão nervoso que eu só consegui fazer mesmo a peça, assim, na última hora. Então, assim, Uhum. foi tudo muito corrido, porque eu não tinha gerenciamento de tempo. Porque às vezes a gente acha que pelo fato de ter consulta ao Vadmecum, é fácil a prova. Na verdade, se você não souber onde está cada coisa, se você não souber o domínio do seu material de consulta, ele pode te atrapalhar muito. E foi o que aconteceu comigo. Me atrapalhou bastante o fato de não ter esse domínio do Uhum. Vadmecum, da consulta. Assim, foi uma boa prova a título de experiência, né? Eu passei, mas passei bem longe. Mas, assim, foi minha primeira vitória comemorada. E foi aquela primeira vitória, assim, pô, eu sei que agora eu vou fazer outras provas, vai ser a rodagem, vai ser a rodagem. Quanto mais provas eu fizer, mais chance eu vou ter de ser chamado em alguma, de passar numa colocação melhor, de cair algo que eu tenha maior familiaridade, eu consiga expor de forma mais adequada o que a banca deseja. Então, sempre tive isso em mente, assim, de que ali eu já tinha noção de que uma hora ia dar Para o certo. caminho, né? Sempre tive isso muito em mente também, de tipo, desistir realmente não era opção. Uma hora eu tinha certeza que em algum canto ia dar certo. Que massa, meu irmão. Isso, então veja, vamos lá, vamos tentar colocar aqui em histórico, né? Quando você passa para a segunda fase da PGM João Pessoa, claro, ali existe um certo anseio, por ser a primeira vez que você faz uma prova de segunda fase, assim como ontem eu fazia uma arguição com uma pessoa que está na fase oral da PGM Rio Grande do Sul, e a primeira prova oral, né? E aí ela falou assim, falando comigo, olha, vai ser minha primeira prova oral. Quando a gente fez o simulado assim, ela falou, não, é a primeira vez que eu faço uma prova oral. Eu falei, rapaz, nunca fale isso, não tem necessidade de você conversar com o examinador, que você está ali pela primeira vez. E aí, Uhum. quando foi que surge a PGM Rio de Janeiro na sua vida e você fala assim, eu vou fazer isso que para todo mundo é uma das procuradoras mais difíceis, né, a serem feitas, porque ela começa de maneira inversa, ela começa pela fase subjetiva e assim vai, né, tendo, enfim, todo um ar diferencial, né? Me explica aí, por favor. A prova do Rio de Janeiro realmente foi uma prova muito desafiadora. Eu, na verdade, sou um retrospecto. Eu acabei fazendo outras provas, tendo êxito em algumas, assim, ainda bem distante das vagas, mas ainda assim eu estava Uhum. percebendo que eu estava tendo evolução. Fiz a Procuradoria da Assembleia Legislativa de Goiás, a Alego. Aí fiz a Sim. primeira fase, passei, fiz a segunda fase, fiquei em 40ª alguma coisa, 50ª, enfim, não sei, não lembro especificamente. Fiquei ali naquela meiuca, né? Só Uhum. que eram
vagas imediatas, então assim, eu já sabia que aqui do concurso não ia me chamar. Depois fiz a PGM Curitiba. PGM Curitiba foi meio que um divisor de águas na minha vida, porque eu queria muito vir para Curitiba, porque eu fiquei encantado pela cidade. Mas foi uma prova que teve muita reviravolta. Passei pela primeira fase, deu tudo certo. Na segunda, foi uma prova que mexeu muito comigo, assim, sentimentalmente falando, porque eu gostei muito de Curitiba, queria morar lá, né? Só que a prova, a banca, a famosa UFPR, né? Então fez muita, zoneou muito a prova. Teve prova que foi anulada, teve prova que a gente teve que refazer. Então, assim, eu lembro que eu entrei e saí da lista de aprovados umas 2, 3 vezes. Vixe, E, Maria. afinal de contas, eu fiquei aprovado, mas eu fiquei distante e sem perspectiva de ser chamado. Então, aí nesse dia eu fiquei bem mal, liguei para minha mãe, quando saiu o resultado, falei, mãe, não sei se isso é para mim, se vai dar certo. Ela falou, meu filho, vai dar certo, fique tranquilo, ore para Deus que você vai conseguir. Aí no outro dia amanheci, pronto, chave virada. Eu também nunca fui de ficar preso a uma expectativa que eu achava que seria a minha vida. Não. Vou viver, vou fazer a prova, vou dar meu melhor. Se for o que Deus quer para minha vida, eu vou aceitar. Mas se não for também, e a reprovação for o caminho, ou ficar distante dos aprovados for o caminho, eu vou aceitar também e já vou focar na próxima. Aí foi que surgiu notícia da PGM do Rio de Janeiro. Aí, beleza, eu pensei assim, pô, todo mundo falava, é uma prova diferente, é uma prova que só passa quem é do Rio de Janeiro, é uma prova que só passa quem é da Os UERJ, mitos, né? Os mitos, né? só passa quem é da UERJ, só passa... Aí olha, eu já enfrentei a UFPR, já estou acostumado com um determinado bairrismo. Quer saber o negócio? Vou fazer essa prova, vou me inscrever, vou fazer. Se for dar certo, se não for dar certo, para mim é diferente. Já estava naquela fase, uma reprovação a mais, uma reprovação a menos, não vai fazer diferença. Vou fazer a prova. Aí, antes desse meu tempo, teve contagem também em Belo Horizonte, não, em Minas Gerais. Foi uma prova legal também. Fui aprovado, só que estava judicializado e também assim, judicializou, também esqueço, vou para a próxima. Aí a próxima era a PGM Rio, que foi em dezembro de 2019. Aí fiz a prova da PGM Rio sem um direcionamento específico, sem estudar para banco especificamente, até porque não tinha tempo hábil para isso. Fiz a prova, e eu já treinava bastante discursiva, até porque eu já tinha para outras fases discursivas, e quando eu estudava para objetiva também já tentava dar esse direcionamento para a prova discursiva. Fiz a PGM Rio. Para minha surpresa, né, saiu o resultado, pô, fui aprovado. Saiu o resultado, eu acho que foi em fevereiro de 2020. Aí eu, caramba, fui aprovado nessa prova. E agora, o que é que eu faço? Nem Por se quê? falava em pandemia, né? Fevereiro de 2020 ainda era Tipo, uma. aconteceu alguma coisa na China. Ninguém sabia o que vinha depois. Pronto, e eu fiquei apaixonado pelo Rio, né? Vim para o Rio, não conhecia, apesar de ter familiar aqui, ter um avô que mora aqui. Conheci o Rio, conheci a família que mora aqui e tal. Eu, caramba, eu apaixonei pela cidade. Antes eu ficava assim, pô, o pessoal deve exagerar, o Rio de Janeiro não é isso tudo e tal. Deve ser coisa da Rede Globo, dizer que a cidade é maravilhosa e tal. Mas quando eu fiquei aqui, eu fiquei simplesmente apaixonado. Aí eu, caramba, agora eu vou ter que tomar uma decisão. Tinham notícias de que iam surgir outros editais, tudo. Eu falei, olha, eu vou focar PGM do Rio. Vou dar tudo de mim para que eu consiga ser aprovado nessa prova. Aí marcaram as provas da discursiva da PGM Rio. A primeira fase foi em 2019, dezembro de Sim. 2019, dia 8 de dezembro de 2019, da data. 8 de dezembro de 2019. E aí marcaram as datas da segunda fase para o final de março e começo de abril. Eram 3 Vixe. semanas, 6 provas. E aí até brinco que eu me sinto até culpado pela pandemia, porque eu fiquei tão feliz pelo fato de ter passado na primeira fase, mas tão desesperado com o fato de ter 6 provas e o fato de ter a segunda fase para fazer, que eu rezava todos os dias para essa prova ser adiada. Eu rezava todos Uhum. os dias. Eis que surgiu a história da pandemia e aí todo mundo desesperado, sem saber se a prova ia ser adiada ou não. Aí eu falei, não, eu queria que ela fosse adiada, mas eu não queria que fosse uma pandemia. Caramba. Até que ponto, meu amigo, a Exato. pandemia ela foi ruim e boa para você nesse aspecto? Nesse aí, na primeira intuição, ótimo, né? Na primeira intuição, ótimo, né? Aí veio a pandemia,
adiaram as provas e a gente ficou, pô, uma prova adiada sem saber agora de qualquer perspectiva de quando ela vai retornar, porque a pandemia só piorava e aí foi aí que começaram a surgir outros momentos em que eu tive muita crise de ansiedade, muito nervo, porque ao mesmo tempo em que acontecia a pandemia, na PGM do Rio existem bancas examinadoras, são 6 bancas examinadoras e cada banca tem 7 membros, uma média. Então assim são mais Caramba. pessoas. E os examinadores simplesmente resolveram fazer muitas lives, produzir artigos. Então eu até falo, a gente começou a perder a noção do que era relevante para a prova, porque era tanta coisa, e o STF também julgando muita coisa em julgamento virtual. Então, assim, a gente ficou, se por um lado a gente ganhou mais tempo para estudar, por outro, a gente ganhou 30 vezes mais conteúdo para estudar, entendeu? Então, assim, foi um momento desesperador, porque, por exemplo, teve um examinador que lançou simplesmente uma coleção de 7 livros. Então, e a gente... Maria. Então, assim, a gente... Inclusive, tem até um bocado de livro desse aqui que eu tô... Mas, então, a gente começou a perder... A minha percepção era, eu tô começando a ver o que é relevante para a prova da PGM do Rio. Porque é muita coisa. É muito artigo, é muita live para assistir, é muito livro para ler. Então, muito julgado para ler também. Então, eu ficava assim, meu Deus, vou seguir minha intuição. Vou seguindo. Então, foi isso. De 2019 até... 2020, na verdade. Até 2021, esse concurso ficou suspenso. Ficou suspenso até março de 2021. Foi quando começaram a ter notícias de que ele retornaria em junho de 2021. E aí, seriam 6 dias de prova, né? E esses 6 dias de prova, eles eram espaçados no tempo. Não eram 6 dias uma semana. São 6 dias, um dia cada sábado. Então, até, assim, esse foi o maior momento de fraternidade que eu pude presenciar na minha família, assim. Quando eu falei que eu vinha fazer essa prova, que eu ia dar o meu máximo e que eu ia tentar, né? Porque realmente não sabia como seria. Minha família foi uma vaquinha, todo mundo deu uma contribuição, juntou e deu para eu deu uma parcela para uma parte para que eu pudesse me manter aqui no Rio, porque assim, eu não tinha um emprego fixo, né? Então assim, essa parte financeira também numa pandemia também foi muito complexo. E junto a isso, o fato de fazer prova na pandemia. Isso foi um fator que deixava muito preocupado. Por quê? Se eu ficar doente durante uma prova, será que vão me impedir de fazer a prova? Logicamente, a gente não sabia o que era que ia acontecer. Porque eram 6 provas. Uma a cada sábado. Então, 1 mês e meio de exposição no Rio de Janeiro. Então, realmente foi um momento muito delicado, assim, de ansiedade, de nervosismo. Mas também conheci muitas pessoas maravilhosas aqui no Rio que me ajudaram. Fez amigos do vôlei, os amigos do vôlei. Encontrei o vôlei lá no Leme, que aí estou lá até hoje. E assim, fiquei na casa de um amigo meu, me hospedou aqui no apartamento dele, aqui no Rio, por 1 mês e meio durante a prova da PGM, depois mais um semestre. Então, assim, esse meu amigo me ajudou não só dando o suporte de uma hospedagem, mas assim, financeiramente, porque ficaria inviável eu ficar no Rio esse tempo todo pagando Airbnb, pagando hotel, pagando ainda que fosse hostel. Então, assim, Maria. foi, graças a Deus, assim, Deus colocou, a oração foi muito forte, minha mãe tem uma oração muito forte, e Deus colocou muitos anjos na minha vida. A Juliana Lira também me ajudou muito, a Jo, que é um ser humano extraordinário também, me ajudou muito nesse período. Enfim, minha família, minha mãe, meu padrasto, todo mundo assim que eu conheci nesse período. Eu fiz muitos amigos aqui no Rio também, pessoal que me deu apoio. Eu lembro de uma prova que eu saí arrasado, minha segunda prova, acho que foi de processo civil, que foi inclusive minha menor nota mesmo no concurso. Eu saí muito arrasado porque eu sabia que eu tinha feito uma péssima prova. Quando você sai daquela prova, meu Deus, às vezes você fica com aquela, talvez eu possa ter ido mal, talvez eu possa ter ido bem. Nessa eu tinha certeza que eu ia mal. Então eu fiquei muito mal, triste. Só que é o tipo de prova que eu fiquei triste num dia, mas no outro dia
já tinha que me recompor porque no próximo sábado já teria outra prova. Não Dava dava, nem tempo de chorar. não dava tempo de chorar. Fiquei triste, tá? Uma amigona minha daqui do Rio me deu um apoio, orou comigo, a gente ouviu umas músicas que nos deram um novo ânimo e acabou que segui para as próximas provas. Tanto que minha nota aumentou nas outras, porque por um lado é bom e por outro lado é ruim. Porque se por um lado você tá mal pelaquela prova, por outro você tem como recuperar, né, na frente. Uhum. Tem outras provas que vão vindo. Então você tem essa chance de tentar recuperar essa nota com as compensações que são feitas para dar a média. Uhum. Vamos lá, me diga uma coisa, dentro dessa, eu posso dizer que seria literalmente uma grande jornada que você fez até a PGM do Rio e, consequentemente, as aprovações que você também teve durante o caminho. Mas qual é o momento que tu acha que foi o momento mais difícil? Assim, é na ruptura mesmo, do cara que sai da capital, vai para o interior, ou então é ao fazer a primeira prova, PGE Tocantins, ou foi realmente durante essas fases, adiamentos da PGM do Rio, de assuntos intermináveis, de nunca vou esgotar e tal, e mais conteúdo, e eu sou insuficiente, e não consigo chegar nessa prova, porque a quantidade de conteúdo produzida é imensamente maior do que meu cérebro. Qual foi o momento, assim, que... Felipe, talvez o momento mais difícil, eu vou ser bem honesto, foi a prova oral. Porque a minha aí, nesse meio tempo, eu fiz a prova da PGE, passei para a primeira fase da PGE do Rio, passei Uhum, da primeira fase, fui para a segunda fase, e logo depois, e a prova da PGE do Rio também foi no mesmo esquema, né? Vários finais de semana fazendo prova, 6 dias fazendo prova. Então, durante as provas da segunda fase da PGE, saiu o resultado da PGM da segunda fase. Aí uhum. eu tava na oral. Aí eu, meu Deus do céu, estou muito feliz e ao mesmo tempo estou muito desesperado. Nunca fiz uma prova. Ah, E nesse meio tempo também eu estava fazendo as outras. Eu fiz a PGE Paraíba, né? Só que a Paraíba foi bom porque foi tudo no mesmo dia. Então, eu sim. só voltei lá para a posse. Então, fiz a PGE Paraíba. Nesse meio tempo eu fiz também PGE Goiás, PGE Alagoas. E, e aí depois tive... Eu lembro que até eu estava no domingo. Eu estava tendo prova lá em Alagoas. Na quinta-feira era a minha primeira prova oral no Rio. E assim, e aí nesse momento eu fui muito ousado, digamos assim. Eu falei, olha, eu não tenho condições de pagar curso para prova oral. Eu vou na raça, vou tentar dar o meu melhor. Treinava com amigos, a gente tinha grupo de treino. Uhum. Eu tive muitos amigos que me ajudaram a treinar essa parte de saber como falar, a parte da oratória. Então, vou arriscar fazer essa prova sem curso, porque os cursos estavam muito caros. Claro, cara, assim, cada um sabe os custos, os custos também para a manutenção do Uhum. os custos, Sim. de modo geral, para mobilizar pessoal, chamar examinador, para treino, realmente é muito caro. Eu não estava com essa disposição financeira para arcar, porque eu ainda teria, e aí, para minha surpresa, eu achava que minha prova oral seria durante uma semana. Só que ela foi durante um mês. Então, assim, foram mais 6 dias durante o mês de novembro, Intervalados, né? intervalado. Sempre muita passagem, ainda o Rio, quase morando. Você já era melhor ter se mudado logo, né? Eu fiquei no Rio, porque como eu tinha hospedagem, Sim. eu não tinha condições financeiras de ir e voltar para Fortaleza. Não tinha, ia ser inviável. Então eu fiquei no Rio e resolvi fazer isso. Vou treinar com os amigos, vou treinar de forma. Teve até um curso que fez gratuitamente também, um simulado. Uhum. Vou treinar. Até com o professor Rafael Oliveira, foi o que me deu tranquilidade também para a prova oral. E aí, na prova oral, eu já estava assim no desgaste físico e mental, assim, no ápice, muito elevado. Tanto que as pessoas perguntam, qual foi o momento que você menos estudou? Talvez, se eu fosse dizer, foi na prova oral. Prova oral, eu sentava, não conseguia estudar mais do que 2, 3 horas, porque eu estava Caramba. cansado e estava muito desgastado mentalmente, porque eu estava já 5 meses fora de casa, 6 meses fora de casa quase. Lógico, eu falava com minha família, me dava um apoio, mas não é Uhum. a mesma coisa de você estar junto ali. Sim. Estava
também com a parte financeira, já vendo ali, pô, minhas economias estão indo embora, então tenho que fazer prova, e ainda tenho que fazer prova. O desgaste emocional de uma prova oral é muito grande, porque na minha prova da PGM do Rio, não era aquela prova oral que você sai e pronto, acabou. Eu saía, fazia uma boa prova, daqui a 3, 4 dias eu tinha outra prova. Outro examinador. E É, repita, se não eram provas orais de 10 minutos, né? Era de não, 30, não, 40, 50. Literalmente o cara te virava do avesso, né? eu tive banca que durou 1h20 de processo civil, pra você ter ideia. Então, assim, as arguições eram entre 50 a 1 hora, 1h20. Lá eles davam uma plaquinha, né? Quando desse 40 Uhum, minutos, dava para a banca examinadora. Eram 3 examinadores por banca. Então, assim, aí tinha banca que você ia muito ruim. Assim, eu adoro direito administrativo, mas só que minha pior banca da prova oral, que eu saí quase chorando de lá, foi direito administrativo, porque me apertaram muito e eu dei o azar de pegar um ponto que eu não sabia muito. E uhum, diante de pessoas que sabiam muito do assunto, isso já intimida, porque como você conhece o que cada um estuda na banca, uhum. você pega um ponto que a pessoa, por exemplo, tem uma procuradora Domina. que ela a Arícia, ela é doutora em direito urbanístico. Eu peguei um ponto de direito urbanístico. Imagina ser arguído por uma pessoa que não só é doutora em direito urbanístico, como lida com o direito urbanístico na prática, na Todo PGM. santo dia. O PGM do Rio de Janeiro lida com questões urbanísticas, tanto que existe uma especializada de direito urbanístico. Então, assim, Uhum, essa minha prova eu saí quase chorando, assim, mas os servidores da PGM sempre foram muito cordiais e muito afetuosos. Tem até hoje eu já conheço boa parte, já agradeci imensamente, mas às vezes saía da prova muito arrasada, elas abraçavam a gente, davam uma palavra de força. E antes da prova também ficavam, que a gente sorteava os pontos na hora, elas sempre davam aquela força, ajudavam, não, uhum, vai dar certo, estamos na torcida. E uhum. realmente a prova oral, para mim, foi o momento, talvez eu não digo, não sei se foi o mais difícil, mas foi o que eu estava mais esgotado. Tanto que eu falei, depois dessa prova, como eu já tinha feito muitas outras provas anteriormente, falei, depois dessa prova eu vou dar uma pausa, assim. Tanto que eu não fui fazer a segunda fase da PGE Goiás, porque eu estava muito esgotado. Seriam mais 3 dias de prova, eu não teria mais condições físicas e psicológicas de fazer. Era no dia do meu aniversário também, ia sair o resultado da primeira da oral da PGM. Então era Uhum. uma junção de muitos fatores Ixi, Maria. que e já tinha dado certo na Paraíba, então eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria para Paraíba e estava Uhum. ótimo. Paraíba é maravilhoso. Então eu desisti de fazer a segunda fase da PGE Goiás e aguardei lá o resultado da oral da PGM do Do Rio. Rio. E aí, quando saiu o resultado, talvez foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, porque era meu Tirou aniversário, um peso. tirei um peso das costas, porque realmente foi uma prova que consumiu muito, assim, psicologicamente, fisicamente. E quando saiu o resultado, eu pronto, foi possível, deu certo, fiz meu melhor, fiz o que eu pude, agora não tá nas minhas mãos. Seja o que Deus quiser. Ah, Então foi isso. Aí depois voltei, fiz a PGS Ceará, fiz a prova do uhum. Ceará, a primeira fase. Não estudei, não me dediquei para ela. Assim, não estudei, é muito ousadia falar isso, mas não me dediquei especificamente para ela. Uhum. Porque Não eu já estava tava, se dedicando, né? eu cheguei, foi 2 semanas, 1 semana e meia depois que eu cheguei daqui do Rio. Então, o que foi que eu falei? Ah, vou fazer PGS Ceará porque, enfim, é em casa, é uma instituição muito boa também da advocacia pública. Vou fazer PGS Ceará, se der certo bem, se não der também, não tenho a menor pressão, não tenho a menor angústia pelo fato de não ter passado, porque era uma prova que eu esperava muito também durante a Uhum. época de preparação. Só que eu dediquei todas as minhas forças para PGM do Rio, PGM e PGE do Rio. Queria ficar no Rio de Uhum. algum tempo. E PGM primeiro porque foi um concurso que veio desde 2019 e acabou que nesse meio tempo surgiu a PGE. E Uhum. a PGE não deu certo, a PGM deu, então assim, já estava super feliz porque eu queria ficar no Rio de Janeiro. E a PGM, assim, meu amor pelo Rio surgiu também com a PGM, porque eu conheci um pouco da instituição quando eu vim fazer a primeira fase. Entrei, conheci a estrutura,
uns professores levaram a gente para conhecer, então foi bem interessante. Mas enfim, voltei das provas aqui no Rio, fiz a PGE Ceará, acabei passando para a segunda fase da PGE Ceará, só que também já estava muito esgotado. Falei com minha mãe, mãe, não vou estudar PGE Ceará. Se Deus quiser que eu fique muito aqui no Ceará, eu vou passar com o que eu tenho. Eu vou passar com o conteúdo que eu tenho, mas eu não aguento estudar para essa prova. Então, eu passei assim, depois que eu cheguei, eu passei um mês e meio sem pegar no livro. Assim, E voltei para casa de mãe, a mãe já estava sentindo que eu ia embora de casa, e aí começou a me encher de comida, engordei pra caramba. Ô, meu irmão. Veja, eu tenho muitas conclusões assim que eu tô pensando e quero compartilhar algumas com você da sua trajetória. Primeiro que você nos mostra justamente essa ideia que você falou, olha, não tem como esgotar e tal. O ápice da sua prova, que foi assim, a prova oral, ela reúne justamente a ideia que você é um quase aprovado, mas ao mesmo tempo você tem um grande desafio extraordinário, porque você ainda tem uma prova oral atípica, que é uma prova oral bem mais cansativa que as demais, via de regra, e ao mesmo tempo você fala, pô, já caminhei até aqui, então eu posso dar um pouquinho a mais. Como assim? Eu cheguei até aqui, agora eu não vou desistir, agora eu não vou fraquejar, não vou diminuir o ritmo. E você diminuiu o ritmo. Naturalmente, você disse, foi um dos momentos mais difíceis em tese de quantidade de horas a serem estudadas. E eu, Porque e eu foi um. impreterivelmente, toda noite eu ia jogar meu vôlei no Leme. Aconteça o que acontecer. Não estudei o que eu tinha que estudar durante o dia. Eu precisava jogar meu vôlei, que eu vôlei de praia no Leme, Uhum, bairro aqui do Rio, que tem uma praia maravilhosa. E eu ia e conheci um pessoal também super legal. E eu falei, eu preciso desse meu momento de descarrego, porque era um momento que uhum. era a minha terapia, era meu vôlei. Então eu ia jogar meu vôlei, ia dar umas cortadas na bola para passar raiva. Se eu estivesse bem, se eu estivesse mal, eu ia fazer isso. Era a minha válvula de Uhum. escape e graças a Deus que eu fui, porque talvez se eu tivesse focado só em aprender conteúdo, em ficar estudando, talvez não sei qual seria o resultado. Sim. Ô, meu irmão, com certeza. E eu acho que isso que mostra essa ideia, essa humanidade sua, apesar de ser uma grande máquina, os colegas que passaram aqui falando que você já era monitor, já era um aluno muito inteligente. Você mesmo fala que você se dedicou muito à faculdade. Ela não foi dedicada a concursos, mas era uma faculdade dedicada à parte acadêmica, mas que você teve um excelente desempenho. E aí você, nessa transição de concursos, você se dedicou muito a justamente aprimorar a sua base de estudos, mas por outro lado, nos mostra a sua grande humanidade, que quando chegou nessa fase de esgotamento mental, tinha um limite ali, em que você sabia que se por mais que você ficasse mais tempo estudando, não iria sair, você tinha que ir para o seu vôlei, né? Você teria que ir para o seu lazer, descarregar e se energizar diante de um concurso que foi tão sofrido assim. Exato, exato. Fazia isso. Aí, às vezes, para minha consciência diminuir um pouco, assim, de peso, eu gravava, a gente fez um grupo e cada um dividia Uhum, uns pra prova oral e tal. Eu gravava, eu lendo e ia escutando enquanto eu ia pro vôlei. Mas quando eu estava no vôlei, uhum. eu esqueci de tudo. Apagava tudo, tudo de prova, tudo de nervosismo, ia relaxar. Ô, meu irmão, eu imagino que você tenha feito grandes amigos nessa fase. Até a gente compartilha de um Marcelo, né? Marcelo, eu tenho uns prints aqui, eu tô para fazer um texto ainda, porque eu tenho uns prints de Marcelo, ele mandando mensagens para mim há 3, 4 anos atrás, em 2017, 18, sobre a caminhada dele. Ele fazia, Felipe, eu não aguento mais. Caramba, é tão difícil estudar assim, e se encontrando no processo de estudar, né? Eu acho que e aí eu ressuscito depois de uns 3, 4 anos, para Marcelão, olha quem foi tu aqui, e olha como é que tu tá agora. Ele assim, né? Não, ela é um grande amigo que a gente fez. E a gente teve uma trajetória muito parecida, porque a gente sempre se encontrava muito nas segundas fases, né? Eu conheci muito mais ele em Curitiba, na PGM em Uhum, Curitiba. E a gente acabou sempre se falando, trocando ideia, trocando material, conversando. E a gente sempre trocava muito essa ideia, assim, de Rio de Janeiro, né? Também, como também é do Nordeste. sim. Aquele receio de como seria, se eles iriam tudo que é aquele desconhecido, a gente cria esse medo. Mas, assim, Uhum. na verdade, a banca examinadora, muito pelo contrário. Sempre que a gente falava que era de fora, eles adoravam, assim, porque percebiam que a necessidade também de ter o Rio de Janeiro é uma cidade tão múltipla, tão plural, e a instituição também precisa ser. Então, tanto que esse concurso nosso foi que entrou mais gente de fora do Rio de Janeiro. Assim, acho que Como tem é que gente. foi enfrentar essa ideia do bairrismo, que seja um mito ou não, ou como você está falando aí, estatisticamente mesmo,
Como é que se dá essa ideia do bairrismo? Acho que você tem mais... Diga aí. Assim, em relação à questão do bairrismo, a gente tinha muito essa ideia de, sim, já existe uma barreira de entrada que são essas provas. As provas. Essa quantidade de provas que a gente faz fora do nosso estado, né? Por um Uhum. lado, eu até entendo, porque como as provas são muito densas, são provas que são muito pesadas, não sei se há como dimensionar esse aspecto das provas serem bem pesadas e fazê-las em sequência, né? Uhum. Realmente são provas muito pesadas, são provas que a gente escreve muito, então tem esse aspecto. Tem os prós e tem os contras, como tudo na vida. Então eu Uhum. passei, antes eu achava que era um bairrismo desmedido, por outro lado, hoje eu já entendo que tem uma razão de ser também. Tem a questão Entendi. tradicional da prova ser assim, da banca se reunir, fazer a prova na hora, enfim. Mas na minha cabeça eu tinha muito medo, assim, pelo fato de não ser daqui do Rio, ser meio que barrado, né, por conta disso na prova oral. Mas quando eu cheguei na prova oral, assim, todos os examinadores que perguntavam de onde eu era sempre foram muito receptivos, até porque, como eu falei, o Rio de Janeiro é uma cidade muito plural. Então, boa parte deles, Uhum. inclusive, tem parentes, pai ou mãe, que são do Ceará, que são de Pernambuco. Então, assim, sempre foram muito receptivos e foram qual é a palavra correta? Foram muito abertos a entenderem que pessoas novas, sotaques novos iriam entrar na instituição. E todos eles foram super cordiais assim na prova. Não senti nenhuma, nenhum intuito de prejudicar ou de afastar pelo fato de eu não ser daqui do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, as provas foram puxadas porque foi para todo mundo, Uhum. mas esse fator não houve, não percebi que houve nenhuma diferenciação. Foi pesada porque foi pesada mesmo para todo mundo, quem era do Rio e quem não era. Ah, meu irmão. Que massa. Então, assim, é de fato mais essa questão, primeiro, do entrave realmente, enfim, né? O fato de terem várias provas marcadas, isso naturalmente cria, né, um certo ar de, tem pessoas que têm que conhecer um pouco mais as teses da carreira, e a gente fala, mais bairrismo, não. São talvez conceitos ou características que refletem mais o dia a dia da carreira, né? E aí a gente cria um termo, às vezes, pejorativo de achar que só vai escolher pessoas do Rio, né? E isso assusta um pouco mais, né? E também tem um aspecto de que hoje em dia o acesso à informação ele é muito mais fácil. Então, Hum. concursos anteriores, o último concurso da PGM foi em 2011. Então, a maioria das pessoas que entravam antes disso, então 10 anos atrás, vejamos só, o quanto de coisa já mudou, o quanto Uhum. de acesso à informação que nós temos, a evolução tecnológica também, 2011 para cá. Então, assim, era até meio que natural que pessoas Sim. daqui passassem tanto pelo estilo da prova quanto pela possibilidade de conhecimento das teses específicas da carreira, dos posicionamentos. Muitos já eram residentes, eram estagiários na instituição, então conheciam mais Uhum. era o que era natural, digamos assim. Mas com esse avanço tecnológico e, a gente já conseguia ter acesso a essas informações. E Uhum. também os amigos que eu fiz aqui ajudavam muito também com informações que eventualmente a gente não conseguiria ter acesso morando lá, explicando qual posição de qual autor, pegando na biblioteca algum artigo que a gente não conseguia ter acesso e enviando para a gente. Então também teve esse aspecto fraternal, porque assim, como é um concurso tão demorado, dificultoso, acaba que todo mundo se une, não tem concorrente. Claro que é natural que haja uma classificação final, mas todo mundo Uhum. vai se ajudando, porque a gente só passa se ajudar. A realidade é essa. Assim, nunca, tanto que eu nunca enxerguei ninguém, meus amigos podem falar aí, nunca Uhum. dei material porque as pessoas iam fazer a mesma prova que eu. Acho isso uma besteira. Eu, honestamente, sempre confiei que minha hora chegaria e quando chegasse minha hora, não tem quem tire. Ninguém ia tirar. E não é o material que eu compartilho, não é a anotação que eu mando, não é um vídeo que eu mando Uhum. que vai fazer com que eu não seja aprovado, ou que eu seja reprovado. Não, muito pelo contrário. Eu sempre tive muito isso comigo. Tanto para concurso quanto na época da faculdade, sempre fui assim também.
Porque aí o material pode pegar, não tem o menor O problema não. CAPT tá aí, né? O CAPT tá aí para mostrar, né? Falta, porque realmente, começo é ótimo, lógico, mas ao mesmo tempo são novas responsabilidades, né? Então, a Uhum, gente acaba, a gente acaba meio que elegendo uma prioridade. A prioridade é aprender as rotinas da carreira, aprender o que é que eu tenho que uhum, fazer, porque a gente lê as coisas no uhum. livro, às vezes na prática a gente pega coisas diferentes, então eu tô até meio ausente do Caput, mas prometo que eu vou voltar, tô tentando produzir um material legal para disponibilizar para todo mundo. Ô, meu irmão, você é grandioso, né? Em relação a justamente durante a trajetória você dividir isso com as pessoas. Eu sempre compartilho com alguns, acho que eu já falei isso com você, né? Quando a gente se encontrou em Recife, falei, rapaz, você tem algo muito maior que a maioria das pessoas, que é enquanto estuda, ajuda. Eu falei assim, rapaz, eu não conseguia fazer isso. A pressão aumentava demais sobre essa carga que eu carregava, eu não conseguiria nunca fazer o que você fez. Então, eu acho que a maioria das pessoas sempre olham você com esse olhar de admiração. Por você, enquanto caminha, também ajudava os outros a caminhar. E essa visão que você tem de mundo, né, dos próprios concorrentes, demonstrando muito mais do que concorrentes, são pessoas que estão também num estado, né, de aprendizagem e que, se vencerem suas batalhas internas, vão chegar naturalmente. Você sabe que não é você que vai atrapalhar a vida de ninguém, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que isso mostra muito da sua capacidade humana mesmo de ser um cara generoso. Ah, não, mas é o que eu sempre falo, assim. Às vezes eu produzindo material, enviando material para alguém, eu até aprendo mais, porque eu fico mais atento, assim, a não falar besteira. Eu até aprendia mais, e para mim não era nenhum esforço, nenhum sacrifício, o material estava pronto. Então, assim, nunca tive essa necessidade de prender material, nunca achei que o material fosse extraordinário ao ponto de que se a outra pessoa lesse, ela ia tomar minha vaga. Não, eu acho que sempre tive isso muito comigo. Se cada um faz sua parte, se cada um colabora, todo mundo se ajuda, inevitavelmente, meu posicionamento é o sol brilha para todos, né? Então, uma hora, cada um vai receber um feixe ali de luz que vai indicar para você, vai dizer, pronto, agora é sua hora, você está pronto, você já fez o que você tinha que fazer, você se dedicou o que você pôde e agora vai dar certo. Então, sempre tive muito isso na minha cabeça, sempre soube, nunca... A Uhum, gente, assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo isso errado? Mas eu nunca cogitei na hipótese de que eu não conseguiria dar certo. Sim. Sempre, assim, não entendam como prepotência os ouvintes, sim. mas eu sempre tive muita fé. Minha fé sempre foi muito grande. Que eu estava me dedicando, eu estava fazendo a minha parte, estava estudando. E quando Deus quisesse que chegasse a minha hora, chegaria. Então eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Se eu estava fazendo tudo certinho, não tem como dar errado. Então eu vou seguir, vou fazendo, vou estudando, vou me dedicando, vou treinando, que eu tenho certeza que uma hora vai dar certo. E deu certo, chegou. Teve umas pedras no caminho, por exemplo, até estava colocando no Twitter essa semana. Saiu a nomeação lá de Sinop, né, no Mato Grosso. Uhum, Depois de um ano e meio. Foi uma prova que eu fiz na pandemia, acho que foi a única prova que eu fiz na pandemia que uhum, sim, seria uma oportunidade de também já mudar de vida, até para fazer a prova da PGM do Rio mais tranquilo. E essa prova simplesmente por vontade política, infelizmente no interior tem muito isso, por ausência de vontade política, o nosso concurso não foi homologado, a PGM Sinop. Então, uhum, demorou sob a alegação de que haviam irregularidades, mas nada de contas não tinha nenhuma irregularidade, até porque não foi aberto nenhum processo administrativo para verificação. Todas as uhum, respostas que davam eram muito evasivas, muito sem qualquer transparência, sem qualquer justificativa. E até o que eu falo, os gestores públicos eles não sabem o quanto eles impactam positivo ou negativamente na vida das pessoas. Nós, que eu ainda está muito recente, né, a minha fase de uhum, concurseiro, e nós concurseiros, nós lidamos com, além de fantasmas, de demônios, digamos assim, internos, a gente ainda tem muitas vezes que superar questões que estão totalmente fora do nosso alcance. Esse foi o caso de Sinop. Sinop foi uma oportunidade que eu achei que eu poderia
tentar já ter uma estabilidade financeira, Uhum. que eu me dediquei muito nessa prova, que foi a única que surgiu durante a pandemia, e eu fui fazer, acabei entrando nas vagas, só que por vontade política o curso ficou suspenso, e aí, quando eu vi que isso estava me desgastando muito também, eu esqueci que esse concurso Deixa pra existia, lá. deixei para lá e fui estudar. Aí agora saiu a nomeação, mas assim, tô tão feliz no Rio de Janeiro. Como minha mãe falou, falei, mãe, até brinquei com ela, mãe, vou para Sinop. Aí ela começou a rir, vai nada. E ela disse, mas agora veja pelo lado bom, meu filho, você está fazendo a felicidade da pessoa que está na próxima vaga, na próxima colocação, que agora vai ser chamado lá. Então, Sim. então também tudo vai se ajustando da melhor forma possível. E lá em Sinop, como eu disse, muitas vezes os gestores não têm essa percepção essa preocupação, essa Uhum. empatia. E isso é muito perigoso, É porque verdade. a gente dedica uma vida a fazer essas provas, a estudar, e simplesmente você não ter o concurso homologado por capricho político, por brigas políticas, principalmente numa função que é tão relevante no âmbito da administração pública, que é que são as procuradorias, é muito triste, né? Graças a Deus hoje eu não preciso mais ir para lá, mas assim, é, é muito triste mesmo que os gestores não tenham essa atenção, e não só o gestor de município, de estado, mas as bancas de concurso também têm feito Também. muitas arbitrariedades, e isso é algo que e você ainda bem que é uma voz que denuncia isso, uma voz relevante que sempre denuncia esses absurdos que acontecem e que são causados pelas bancas examinadoras, por políticos, porque realmente é brincar com a vida do ser humano. E isso é muito perigoso, isso é muito lamentável, na verdade, porque a gente já tem tanta ansiedade, tanto que quando me chamaram na Paraíba, eu fiquei com tanto medo, porque assim, eu ficava, vai dar alguma coisa errada. Eu sempre, já criei aquele trauma de Aham. estar lá com o troféu na mão e vi alguém falar, opa, esse troféu você não vai pegar agora. E na Paraíba eu só falei mesmo para minha família depois que eu tinha saído da perícia. Falei, gente, estou aprovado na perícia. Se Deus quiser agora vai dar certo eu tomar posse. Caramba. Essa espera entre a nomeação e posse foi de quanto tempo, Simeão? Nossa, foi dezembro. Na Paraíba foi de dezembro, ou foi Uhum. janeiro, até março. Foi até rápido. Eu Uhum. digo assim, na Paraíba foi rápido. Eles tiveram muita vontade, eles precisavam mesmo de chamar a gente, e queriam chamar a gente rápido. Só que pra gente que sabia que estava quase sendo chamado, parecia uma Uhum. eternidade. Então foram 2 meses que eu fiquei, meu Deus do céu, que demora, as horas não passam. E a gente conseguiu a informação, a posse vai ser dia tal. Mas ninguém Uhum. falava, não tinha um comunicado oficial. E a gente ficava Sim. naquela ansiedade. Mas deu tudo certo. Na Paraíba foi bem rápido. E E no no Rio de Rio? Janeiro, no Rio também foi bem rápido. Bem rápido também. No Rio foi. Não sei se a homologação foi em janeiro ou foi em fevereiro, mas eles chamaram Uhum. de uma posse em abril. Você ainda estava, de certo modo, assim, né? Com aquela ansiedade boa de ser nomeado, mas não sabia quando isso paralisava um pouco também você, né? Não, vou estudar menos, né? Comecei a estudar. E eu comecei a estudar o PGDF. Eu estava estudando PGDF porque, assim, não sei quando vou ser chamado. Já Uhum. estou com 2 concursos que eu pararia de estudar para concurso no mesmo momento que eu fosse empossado. Uhum. Mas ainda assim, eu estava com esse trauma de confiar de quando vão chamar, entendeu? Porque eu tive um concurso que eu passei e demorou mais de ano para ser homologado. Então, eu não poderia me dar o luxo de, de correr esse risco de novo. Então, eu já estava tão Depois, traumado que depois eu, da que eu PGM Curitiba, né? depois de Curitiba, depois de Sinop também, aí eu, vou estudar, porque pelo menos eu ocupo minha cabeça e passa um pouco dessa ansiedade. Então acabou que eu ainda comecei a estudar um pouco PGDF, mas me chamaram na Paraíba, no outro dia doei todos os meus livros que eu tinha comprado para PGDF. Pô, meu irmão, para quem tá conosco aqui, tá atento, né, o que Simeão tem desabafado, veja, você falou justamente sobre toda essa fase que você acabou a faculdade e foi recomeçar para concurso, só estudar, mas passou literalmente por uma Olimpíada que foi a PGM do Rio de Janeiro. Eu queria saber o que é que mudou, de certo modo, assim, na sua compreensão
do Simeão pós-aprovado, aquele cara que olha assim e fala assim, meu irmão, sabe aqueles medos que eu tinha, pronto, estão lá guardados, eu não tive esses medos de concurseiro, e ao mesmo tempo você tinha uma fé muito grande de falar, não, isso não é prepotência, realmente eu tinha certeza que eu iria passar. Quando foi que você começou a ter essa certeza que iria passar, que essa é que falta tanto aos concurseiros? Qual é o maior medo que todo mundo tem? É de fazer algo sem saber que isso vai dar resultado. E segundo, quando eu vou passar? Esses são um dos maiores medos das pessoas que estudam, né? Felipe, eu tive a percepção de que eu iria dar certo em algum momento quando eu comecei a sempre ir passando para segundas fases. Então, eu tive uma... Claro que tem um concurso outro que você não consegue passar, mas na Uhum. maioria dos concursos que eu fui fazendo depois da PGM João Pessoa, que foi minha primeira e segunda fase, eu sempre consegui ir passando para as segundas fases. Então, eu já vi que uma coisa ali já estava boa na prova objetiva. E agora era mais rodagem de prova mesmo, era ter prova. Eu precisava assim, eu preciso ter prova para que eu consiga, para que eu tente entrar na lista e tentar colocações melhores a cada prova. Só que aí o problema era, não estava tendo prova. Então Caramba. depois veio a pandemia também. Mas, enfim, eu já tinha essa percepção que ia dar certo. E talvez o momento em que eu percebi que daria certo, assim, não necessariamente no Rio, Uhum. mas em algum outro concurso, foi justamente esse quando eu percebi que eu já estava passando na maioria das segundas fases que eu ia fazendo. Entendeu? Qual foi a outra pergunta? Acabei esquecendo. Justamente essa primeira era sobre quando você despertou essa vontade, essa fé, melhor dizendo, né? Que você tinha certeza e você respondeu. Foi o João Pessoa, porque é um dos maiores problemas. E o que é que mudou após empossado que você falou assim, sabe aqueles medos que eu tinha, aquela ansiedade que eu tive tão grande enquanto estudante? Pronto, aquilo ali era fichinha, ou melhor dizendo, o que é que teve essa ansiedade boa também que te ajudou a superar? Porque hoje eu vejo a vida, ela literalmente é como a gente se sabe lidar com as nossas dores, né? Como a gente reage às nossas dores, como a gente enfrenta elas ou não, a gente foge delas. E o que foi que você teve de aprendizado, assim, que você dividiria, assim, todo o coração, assim como você disse, né? De toda essa ansiedade que te afligiu também. Então, em relação às ansiedades que eu tive, primeiro, se for algo que... Ansiedade é normal. A gente, em alguma medida, tem ansiedade, seja em qualquer aspecto da vida, é natural ter ansiedade. Mas, no meu caso, quando começou a surgir sintomas físicos da ansiedade, e eu pedi ajuda, eu procurei ajuda. Então, Uhum. eu lembro que tinha épocas que eu estudava, parecia que eu estava na montanha-russa. Descendo a montanha-russa, aquele frio na barriga, insuportável. O coração disparava, eu pensei meu Deus, o que está acontecendo? Estou tendo um infarto, estou tendo alguma coisa. Então, assim, primeira coisa, quando eu tinha ansiedade, era tentar buscar ajuda, conversar com alguém, expor o que eu estava sentindo, porque você acaba colocando para fora, externando, e esses sintomas físicos, que na verdade eles são sintomas psicológicos, eles passam. Então, quando eu procurei a ajuda de uma psicóloga, me ajudou muito a superar esses sintomas físicos que eu sentia que me Uhum. deixavam bem mal. E hoje, olhando para trás, Felipe, é engraçado, porque parece que a gente esquece todo o sofrimento quando, quando você toma posse ali. Assim, é um momento muito emocionante. Quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, vai chegar o seu dia, não tenha dúvida disso. E você vai ver como o Felipe falou, a PGM Rio, por exemplo, foi uma Olimpíada, mas quando eu tomei posse, parece que cada angústia, cada sofrimento pós-prova oral, cada sofrimento pós-prova discursiva, parece que sumiu, assim. Eu lembro de forma... Sabe aquele negócio que a gente fala, que depois que passa a gente ri? Exatamente isso. Hoje eu encontro alguns examinadores em algum evento da PGM, eu falo, você maltratou na prova oral. Começa a rir. Então, assim, acaba que depois que passa... toda etapa da nossa vida que a gente se dedica, que a gente tem um desafio, parece ser impossível, mas é tijolinho por tijolinho, você construindo a cada dia, quando você vê já tem construído um caminho e que o desfecho natural é que você chegue na linha de chegada e que você consiga, e quando chega o ápice desse momento, que é a posse, parece um momento mágico. Por quê? Porque você não tem R$ 1 no bolso ainda, né? Você não tem R$ 1 no bolso,
você ainda financeiramente não tem nada, digamos assim. Você está desesperado atrás de onde morar, no meu Uhum, caso, todo aqui do Rio. Você está fazendo conta, porque você se muda, você precisa comprar as coisas básicas. Então uhum, assim, você. Mas ao mesmo tempo, parece que um peso das suas costas sai, porque assim, eu gosto de estudar, mas estudar para concurso tem uma certa dose de abdicação, de sofrimento também. uhum, Mas quando você toma posse, você vê ali seus familiares felizes, você vê que você passa, sabe aquele famoso filme na cabeça? Você vê todos aqueles dias que você passou construindo para chegar naquele momento ali e ver que tudo valeu a pena. Então, ainda que você não tenha um real no bolso no momento da sua posse, você vê que o seu estado de espírito muda. É o que eu falo. O meu estado de espírito ali parecia que que eu estava num êxtase. A gente está no êxtase assim, mas ainda esse êxtase vai diminuindo, logicamente, porque vão surgindo outras responsabilidades e outras preocupações. E a vida é isso. Você vai saindo de um desafio, vai encontrando outros, vai tentando sempre se desafiar. Eu acho que o bom da vida é essa adrenalina de tentar buscar coisas novas, de aprender coisas novas, de levar algo novo para alguém, de aprender algo novo, de ensinar algo novo. uhum. Então, é, acaba que todas essas angústias que a gente passa durante a preparação, elas se tornam lembranças que, por mais tristes que sejam, elas se tornam felizes, porque você percebe que aquilo foi moldando seu caráter, aquilo foi moldando sua personalidade, e aquilo vai fazer com que você dê valor aonde você está, à sua função, ao quanto você batalhou para chegar ali. Então, basicamente, essa é a minha percepção. Até. Que massa, meu irmão. É surpreendente como essas trajetórias ou essas lutas, elas vão, eu penso que elas vão cada vez ganhando uma dimensão maior quanto mais o tempo passa. Então, Sim, quanto mais tempo se passar dessa sua luta, mais o tempo valoriza essa sua vitória. Mais o tempo, e nem é dos outros, é seu mesmo. Você que vai dando um valor muito maior a isso que passou. Então, parece que é uma coisa contraditória, mas você fala assim: caramba, se eu soubesse que essa dor ela me transformou tanto, poderia ter doído mais. Eu poderia ter sofrido muito mais se eu soubesse que me proporcionou uma coisa tão assim, mágica, do ponto de vista realmente que me deslumbra ainda hoje. Poderia ter sofrido mais, poderia ter sido pior. E eu exatamente. acho que. Falo, se eu soubesse da sensação que eu tô sentindo, acho que até postei no Twitter na época, se eu soubesse que essa sensação que eu tô sentindo hoje fosse essa, eu me dedicaria 10 vezes mais, eu sofreria 10 vezes mais, eu abdicaria 10 vezes mais coisas que eu abdiquei, porque valeu muito a pena, assim, valeu e tá valendo muito a pena e assim, é muito bom você saber que você se dedicou tanto para algo e aquilo deu certo e muitas vezes é bem melhor do que você imaginou. Então, o meu caso está sendo esse, assim, eu sabia que o PGM Rio é uma instituição maravilhosa, uma instituição que tem muitas pessoas é, competentíssimas. E quando eu entrei lá, eu vi que era muito melhor em relação ao pessoal. As pessoas é, é, são muito gentis, são muito dispostas a ajudar, são muito fraternas, assim, de, tô precisando dessa ajuda, vamos trocar uma Massa. ideia, vamos fazer algo para que a gente consiga achar alguma solução. Então, assim, na PGM Rio é 30 vezes melhor do que. Não tem nem como dimensionar, mas assim, é muito melhor do que eu imaginava quando eu estudava. Então, assim, graças a Deus, estou muito realizado. Talvez a palavra seja essa, realização. Estou muito realizado, muito feliz com tudo isso e faria de novo tudo que fiz, assim, para chegar e tomar posse e exercer essa função, esse cargo público. Meu irmão, então veja, para a gente finalizar aqui, né? O cara lá que tá saindo da faculdade, o Simeão, tá voltando para Urubu, Uruberatama, Uruburetama. Uruburetama, a 140 quilômetros de Fortaleza, ali, cerca de suas 2 horas.
o garoto que sai da capital e volta de novo para o interior e vai ficar na reclusão estudantil. O que é que o cara aí de 2022 chegaria para o menino lá de 2018, depois de tomar pau no mestrado, e olhar e falar assim, bom, tô começando agora. O que... Senta aí, jovem. O que é que tu falaria para o Simeãozinho Júnior? O que eu falaria para mim 4 anos atrás, Isso. eu vou falar bem cearenseis. Macho, véi, vai dar certo. Fica tranquilo, sossega e faz teu melhor, que não tenha dúvidas que o que é seu, Deus já preparou, Deus já guardou e vai ser bem melhor do que você imaginou. Basicamente, eu diria isso para ele. Ô, meu irmão, muito obrigado, de verdade, né, por dividir um pouco de algo tão profundo, tão seu, tão íntimo, né, e que de alguma maneira toca alguém, chega a vários amigos seus que estão aí, que participaram, chegaram aí na live, se quiser mandar um abraço, fique à vontade, até falar também do que você tem feito lá junto com o Anju, né, no Progrupo e todos os seus trabalhos, enfim, fique à vontade, meu irmão, eu agradeço de coração a sua participação e a sua boa vontade em dividir aquilo que quando a gente saiu ali em Recife, falei assim, caramba, bicho, esse cara aqui é um grande andarilho pela vida e que tem muito a somar na vida dos outros. Tomara que você continue e siga esse seu caminho na docência. Estou muito feliz também de você ter topado, aceitado aqui os desafios também. Eu que agradeço imensamente o seu convite. Você sempre foi um cara que eu conheci lá em 2018, dando aula, trazendo uma mensagem positiva, trazendo uma tranquilidade para os corações que estavam aflitos ali, trazendo um momento bem, além do conteúdo riquíssimo que você sempre proporciona para a gente. A pessoa que você já tinha uma visão sua nas redes sociais e quando conheci pessoalmente, me surpreendeu ainda mais o quão gente boa, o quão gentil e o quão dedicado e vocacionado você é. E, e você, sem sombra de dúvidas, é uma pessoa que eu me inspiro. Não tenho o menor pudor de falar isso, porque você é um cara que é extraordinário no que faz, sempre dá voz. Eu lembro muito também do fato do Pércio, que é um grande amigo meu, que está em Goiás, e da Thaís, que você foi uma das primeiras pessoas que foi comunicada e você deu voz, você lutou, reivindicou, gritou por pessoas que muitas vezes não têm essa oportunidade e agradecer essa live, esse meio de comunicação tão interessante e dizer que eu estou sempre à disposição de todo mundo que deseja trocar uma ideia, conversar. Estou aqui sempre no Underline Capt, se quiser entrar em contato, pode mandar mensagem de dúvidas. Eu tenho o meu projeto com a Ju, para o grupo, que a Ju, já falei, é uma pessoa que dispensa comentário, uma pessoa extraordinária e que foi um anjo na minha vida e é um anjo na minha vida também, como parceira de Progrupo, que é um projeto que a gente se dedica desde faz uns 2 anos, sempre muito embrionário, sempre indo pouco a pouco, mas de forma tão dedicada. A gente sempre dá o nosso máximo para produzir bons materiais, para Eu quero produzir, ver o livro. Quando é que vai sair o livro aí? fazer correções interessantes. Agradecer você ao convite para ministrar uma aula no Raio X Edital, esse projeto também que tem pouco tempo, se eu não me engano, tem um ano, mas já é tão conhecido não só nas procuradorias, mas também tenho várias amigas que estudam para a Defensoria Pública que mencionam muito a riqueza e o quão interessantes e relevantes são os materiais. Enfim, vocês dispensam comentários, vocês, seus irmãos. A mãe de vocês deve ser uma pessoa extraordinária, porque tem aquele ditado que a fruta não cai longe da árvore. Então, para ter filhos tão incríveis, possivelmente também é uma pessoa muito incrível. E agradeço a oportunidade e o convite também de ministrar aula lá no Raio X do Edital. Com o maior prazer, a maior satisfação, eu integro também eu ministro essa aula, porque vocês são extraordinários. Então, você sabe da minha admiração por você e obrigado pelo convite, pela gentileza de sempre me ouvir, de conversar, de trocar uma ideia. E você é um cara que, graças a Deus, que você existe no mundo dos concursos, porque a gente precisa de pessoas como você.
Muito obrigado e obrigado É, a todos que assistiram aqui a live no dia. Obrigado às pessoas que vão ouvir ainda por meio das outras redes sociais. E estou à disposição. Sou sempre que precisarem, sempre que quiserem entrar em contato, estou sempre às ordens. E é isso. Um é beijo para isso aí. não consegui ver direitinho todo mundo, mas um beijo para todos os meus amigos, familiares que assistiram essa live, tiveram paciência, mandaram mensagem, porque não dá para ver direito aqui, mas a conversa é tão boa que eu acabo só focando mais na conversa. Mas tô sempre às ordens. É isso. Um beijo para todo mundo. Excelente sábado, excelente final de semana. Esse é o Simeão, né? Você é o sujeito que vai dispensar qualquer predicado. Você não é o caput, não, meu irmão. Você é o principal, você é o artigo principal. Muito obrigado por compartilhar a sua vida e, de alguma maneira, eu tenho certeza que alguém sai melhor do que chegou. Alguém escuta e, de alguma maneira, vai colocar em prática. E futuramente vai estar aqui também dividindo a história. Thaís, que a gente conversou, a gente vai fazer os férias compartilhadas também, né? Que Ela que maravilha. passou aquilo com o PS, a gente já combinou. Vai ser, acho que vai ser um dia também muito emocionante Eu para posso nós escutarmos. nos Tomou Estados posse na PGE do Ceará, né? Unidos. Meu irmão, muito obrigado, viu? Seja pelo carinho seu, seja realmente por sua disponibilidade. Eu tô na torcida pelo seu melhor, pelo seu bem da Ju. Estou muito feliz de você ter acolhido o projeto Raio X, fazer parte também aqui do nosso time. Conte Oh, comigo no que você precisar, também estou à disposição. Quero te ajudar, quero servir de calço também na sua vida, viu? obrigado, meu amigo. E digo mesmo, sabe que estou aqui às ordens sempre. Você está no meu coração. Valeu, meu amigo. Um grande abraço, até Abraço, mais. sábado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.